Meus irmãos, a paz do Senhor, é um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. E nessa sequência estamos falando sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Foi um material precioso que a nossa editora Betel preparou, lições que foram dadas no ano de 1991. E hoje nós chegamos aqui ao fechamento de um trimestre, na lição de número 13, que foi dada no dia 29 de dezembro de 1991, com o tema O Falar em Línguas Estranhas. Então, esse estudo da Escola Bíblica Dominical, seja o vigente, o atual, esse nosso primeiro trimestre do ano de 2024, ou esse aqui que nós estamos tratando, que foi dado no ano de 1991, é um estudo progressivo. O que eu estou dizendo com isso? Nós chegamos aqui à lição 13 e muito do que tem aqui na lição 13 já foi falado, vem sendo falado desde a primeira lição. Se você está chegando aqui agora, recomendo, claro, fique bem à vontade, né? Mas recomendo que o irmão vá até a primeira lição para ter uma compreensão mais clara da verdade bíblica. O ensinamento é algo progressivo e aqui nós vamos observar nessa lição muito do que já falamos nas lições anteriores desse trimestre. Hoje nós vamos fazer esse fechamento e nessa sequência nós então, depois dessa lição de hoje, vamos abrir uma outra sequência falando sobre personagens bíblicos. E aí vamos adentrar o ano de 1992. No final vou falar alguma coisa aqui a respeito e eu fico muito feliz com essa oportunidade de poder deixar aqui minha contribuição. Vamos aqui então discorrer a respeito desse assunto tão precioso, o falar em línguas estranhas. Texto da lição. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Observe que o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, quando ele diz que e todos ficaram cheios do Espírito Santo, está falando de pessoas que já tinham o Espírito Santo habitando, residindo, morando dentro delas, já tinham passado pelo ato da regeneração, da conversão, e já estavam há tempo em um processo de santificação. Está falando para crente. Porém, a despeito dessa verdade, deles serem cristãos que foram alcançados pela graça de Deus mediante a fé e haviam abraçado a causa do cristianismo, houve a necessidade da dotação de poder, do revestimento com o poder, do batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial, como ficou claro na lição anterior, na lição de número 12, com a evidência inicial do falar em novas línguas. Atos capítulo 2, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19. Para não entender essa verdade, é necessário, irmãos, fazer muita manobra e adulterar o rolo sagrado, porque é uma verdade cristalina no registro neotestamentário. Então, eles que já tinham o Espírito Santo, havia necessidade de ficarem cheios do Espírito Santo. E uma vez que eles, ali 120 irmãos aproximadamente, Maria, mãe de Jesus, estava ali também reunido naquele cenáculo, aguardando a promessa do Pai. Jesus disse para eles: esperai em Jerusalém até, observe, irmãos, esperai até que do alto
sejais revestidos com poder. E depois que foram revestidos, eles se colocaram então a testemunhar das boas novas do reino, e testemunharam debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. E é uma verdade, enquanto nós estivermos aqui em peregrinação, enquanto a igreja estiver aqui em peregrinação, uma verdade que devemos assimilar e compartilhar com nossos filhos, nossos netos, nossa esposa, quem estiver mais próximo de nós, lembrando que a nossa família é o nosso primeiro patrimônio dado por Deus e é o nosso primeiro ministério dado por Deus, e também não estacando aqui, difundir, disseminar, ensinar, educar, doutrinar todos aqueles irmãos que nos ouvem a respeito dessa verdade. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram, foram batizados no Espírito Santo e, olha a evidência, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que lhe falasse. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E um homem cheio do Espírito Santo, irmãos, o que ele faz? Ao contrário do que nós vemos, infelizmente, manifestações demoníacas e algumas vezes até dentro do nossos arraiais, de pessoas enrijecendo a mão, colocando a mão para trás, rodando, dando rodopio dentro da igreja, o que acontece em algumas religiões aí que nós bem conhecemos, abaixando a cabeça, curvando a cabeça, ao contrário de manifestações demoníacas, de ficar andando de quatro, de gatinho, emitindo som de cachorro, outro emitindo som de gato, outro rugindo como um leão, outro uivando como um lobo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ao contrário de se grudar na parede ou no chão, ao contrário de ficar rindo de uma forma incontrolável, caindo, mulher caindo no colo de homem, homem caindo no colo de mulher. Ao contrário dessas manifestações diabólicas e demoníacas, um homem cheio do Espírito Santo faz o que nós vamos ver aqui. Eu quero ler junto com os irmãos. Os irmãos conhecem alguém mais cheio do Espírito de Deus do que o apóstolo Pedro? E o que um homem cheio do Espírito Santo faz, irmãos? Estava aqui, né? Está aqui registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, após Pedro receber a dotação de poder, ele se coloca a testemunhar. É dotação de poder para o testemunho, o escopo, irmãos. Uma pessoa ser batizado no Espírito Santo, uma evidência inicial de falar em línguas para pregar as boas novas com autoridade, ousadia, firmeza. Pregar a verdade, irmãos, com convicção na alma de que é a verdade de Deus, crer na mensagem que prega, sabendo que tem muitos hereges fora e dentro dos nossos arraiais que pregam mentira como se fosse verdade. Vamos ver aqui, é o nosso padrão, nosso referencial, o que um homem cheio do Espírito Santo, quais são as atitudes desse homem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas, ao contrário de estarem embriagados, é o que Pedro está dizendo aqui, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. É o que Deus havia falado por intermédio do registro veterotestamentário que nós encontramos escrito no livro do profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão um sonho, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias,
e profetizarão. E ele prossegue aqui, irmãos, e nós vamos observar que ele vai pregar o evangelho. Se alguém quer saber como pregar o evangelho, e é claro que você e eu vamos observar que é completamente diferente do conteúdo, infelizmente, que alguns pregam dentro dos nossos arraiais, está aqui. A pregação de Pedro, a pregação de Estevão, a pregação também de Filipe. Como que esses homens pregavam? Qual era o conteúdo, irmãos, que eles traziam? Era um conteúdo antropocêntrico? Era o homem no centro da mensagem? 1000 vezes não, irmãos. Era Cristo o centro da mensagem. Era o centro do conteúdo, da prédica desses homens. Deve ser um padrão, um referencial para você e para mim quando falarmos, quando ensinarmos a palavra de Deus, quando pregarmos as boas novas do reino. Ele vem aqui e prega o evangelho. O que acontece? Versículo 37. Ouvindo eles isto, eles estavam ouvindo a pregação do evangelho pelo apóstolo Pedro. Um homem cheio do Espírito Santo se coloca a pregar e não se coloca a ter manifestações, como eu já fiz alusão anteriormente, manifestações diabólicas e até demoníacas. Um homem cheio do Espírito Santo, ele não perde o seu juízo, pelo contrário, ao contrário de ser um insensato, um tolo, é um sábio, e ele se coloca então a pregar. O que acontece? Ouvindo eles isto, versículo 37 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Olha a resposta de Pedro, irmãos. Isso é fantástico. Devemos andar nas pisaduras, irmãos, dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos, do ensinamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na pisadura deles, imitar a eles, olhar para eles. Olha o que Pedro diz. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei, é uma promessa para todo aquele que crê, o dom do Espírito Santo. Ele está falando do batismo do Espírito Santo com a evidência do falar em novas línguas, porque a promessa vos diz respeito a vós, a eles que ali estavam no primeiro século, a vossos filhos, a geração deles, e a todos. Aqui está você, minha irmã, meu irmão e eu. E a todos os que estão longe. E tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A promessa é para todos, irmãos. Não é para incrédulo, é para aquele que crê. E com muitas outras palavras, isso testificava. Ele seguia pregando o evangelho e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte, olha o resultado, que foram batizados que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, não nos preceitos de homem, nas ideias humanas, mas na doutrina dos apóstolos, nos preceitos de Deus, no rolo sagrado, nas sagradas letras, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazenda e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Meu irmão, qual era o resultado dessa dedicação do povo, dessa comunhão do povo, por amar a Deus, por ter sido alcançado pelo evangelho, ferido pelas boas novas de salvação, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Observe que era o próprio Deus que acrescentava à igreja, como é o próprio Deus que acrescenta aqueles que se haviam
haviam de salvar, e é o próprio Deus hoje que acrescenta, irmãos, a igreja. Convencer é obra do Espírito de Deus, convencer o pecador. Nós pregamos, anunciamos as boas novas do reino, mas salvar é para a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Irmãos, o Evangelho chegou até nós. A igreja que começa com os 12, Judas Iscariote se perde, Matias depois é colocado no lugar de Judas Iscariote, começa com 12, vai crescendo, em dado momento 70, estavam ali 70 discípulos, depois 120, aproximadamente 3.000, um pouco mais à frente do texto que lemos, a igreja é aproximadamente 5.000, e chegou aqui no século 21, e hoje nós somos milhões de cristãos espalhados na face da terra. Sabe por quê? Porque homens cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, revestidos com o poder do Espírito Santo, não negligenciaram o seu chamado, não prevaricaram, não faltaram ao dever, pelo contrário, pregaram o Evangelho, irmãos. É obra nossa. Alguém pregou para cada um de nós, você, minha irmã, meu irmão, eu estou falando com a igreja o tempo todo, irmãos, até aqui. Alguém pregou para nós e é por isso que nós aqui estamos, irmãos. Alguns de nós éramos para ter morrido na nossa adolescência e aqui estamos, irmãos. Deus tem nos trazido até aqui, nos preservado. E Ele tem nos preservado para cada um de nós, cheio do Espírito Santo, cumprir a missão, a incumbência que pesa sobre nós de pregar as boas novas do reino, falarmos do plano bendito de salvação. Verdade aplicada, falar outras línguas é a evidência do Espírito, do batismo no Espírito Santo. Levar a purificação, a santificação, o batismo no Espírito Santo, irmãos, ele é algo que nos faz ir amadurecendo. Não é que estaca aí, começa com a evidência inicial do falar em novas línguas e existe um processo que se iniciou na regeneração, quando nós nascemos de novo, é o processo de santificação. O fruto do Espírito, ele vai amadurecendo e crescendo dentro de nós, com as suas qualidades. O caráter de Cristo vai sendo formado em nós e nós fomos chamados das trevas para a luz do Evangelho. Nós, então, passamos a ter prazer em agradar o nosso amado Deus diariamente. Mostrar que a evidência do batismo é o falar em línguas estranho. O texto aqui de referência está em Romanos, capítulo 8, versículo 26, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Apocalipse também, capítulo 1, versículo 10, o Apocalipse também, capítulo 11, versículo 15, e para terminar, Apocalipse, capítulo 14, versículo 2. Ele faz uso aqui, como texto de referência, de vários textos aqui para calcar, embasar, fundamentar essa lição. Vamos ao primeiro texto. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós estivermos orando, irmãos, nós precisamos explicar a Deus de forma muito natural, muito tranquila, apresentar a Ele as nossas necessidades, as necessidades dos nossos irmãos, porque nós podemos contar com o nosso Deus, aquele que é o nosso quinhão, a nossa porção, o nosso galardão. Em todas as áreas da nossa vida nós podemos confiar nele, mas é muito importante, irmãos, buscar entender a vontade de Deus para a nossa vida e também na oração buscar a vontade dele na frente da nossa e cumprir a vontade dele e se posicionar, direcionar para fazer a vontade de Deus, porque Deus,
Ele sabe o que é melhor para nós. Nós aqui estamos com uma missão, irmãos. Precisamos pregar o evangelho com o escopo, a finalidade da expansão do reino de Deus aqui na face da terra. Quantos Saulo de Tarso estão lá fora, irmãos? Alguns até perseguindo, sim, literalmente a igreja. E uma vez você e eu pregando o evangelho, algumas vezes a gente pode achar que é questão de coração duro, mas algumas vezes não é coração duro, é ignorância. Estão lá fora e perseguem a igreja porque ainda não entenderam o evangelho. Eu falei aqui em dado momento, um homem veio aqui em casa, já tem alguns anos, fazer um telhado aqui, um telhado colonial lá embaixo, né? Ali no primeiro andar. E veio consertar. Esse homem falou que estava fazendo direito e estudava as religiões. E ele, em dado momento, conversando comigo, ele começou a falar as doutrinas e o que pensava algumas religiões. Ele veio falando, né? Várias religiões. E chegou no cristianismo e falou o que os cristãos, nós, pensávamos. Achava ele, né? E em dado momento eu falei assim, meu irmão, você está completamente equivocado. Aí ele, não é isso que vocês pensam? Não, não é isso que nós pensamos. E ele, o que vocês pensam? Eu falei, você tem tempo? Ele estava trabalhando para mim, né? Para a gente aqui em casa. Você tem tempo? Ele tem, ele parou. Eu comecei lá em Gênesis, no estado perfeito, passei pela queda e o que Deus fez através de Cristo, reconciliando a humanidade com Ele mesmo. Falei sobre expiação, propiciação, justificação somente pela fé. Falei da obra vicária de Cristo. Irmãos, quando eu terminei, sabe o que ele falou para mim? Eu nunca ouvi essa doutrina. Esse rapaz que aqui estava fazendo essa obra não mora numa ilha isolada, não é um índio isolado dentro da floresta, não é um canibal, comedor de pessoas em determinado lugar aí, isolado, em outro continente. Não, 1000 vezes não. Ele mora aqui dentro de Itaipuaçu. É vizinho nosso aqui dentro, irmãos. Mora aqui dentro. Sabe o que ele disse? Eu nunca ouvi essa doutrina. Como eles ouvirão, irmãos? Se você, minha irmã, meu irmão, eu não pregarmos o evangelho com verdade, com firmeza, com autoridade dada pelo Espírito de Deus. Então, o evangelho chegou até nós porque homens, irmãos, cheios do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, não negligenciaram o chamado, irmãos, não foram remissos, pelo contrário, pregaram as boas novas do reino. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, o cristianismo é uma ruptura com a nossa vida pregressa. Não é um adendo, uma continuidade. Não é passar um verniz. É uma ruptura. É uma mudança radical. Há uma morte e uma ressurreição. Um nascer novamente para uma novidade de vida. Fomos chamados das trevas para a luz do evangelho. E se vivemos aí uma vida desregrada, dissoluta, nós que dizemos ter sido alcançados pela graça de Deus, se vivemos dessa maneira, enfiando os pés pelas mãos, somos um fiasco, um desastre, nunca fomos alcançados pela graça de Deus, porque quem foi alcançado pela graça de Deus busca diariamente, se preocupa com temor a Deus no coração, em agradá-lo diariamente através dos nossos atos, da nossa atitude, do nosso falar, do nosso agir, do nosso olhar, do nosso pensar. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, é o texto lá de João, quando ele estava ali na ilha chamada Pátimos. Ele fala do dia do Senhor, é o primeiro dia da semana, domingo, dia que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressurgiu dentre
os mortos e ele ressurgiu para a imortalidade, ele ressurgiu e ao contrário de Lázaro, ao contrário da filha de Jairo, do filho daquela viúva da cidade de Naim, que eles, em algum momento, eles voltaram a morrer, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressurgiu para a imortalidade. Ele, Jesus, está vivo e é Ele que tem nos dado unção, poder e batizado com Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas. Foi no dia do Senhor que ele ouviu detrás, o apóstolo João, detrás dele, uma grande voz como de trombeta. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta e houve no céu grandes vozes e diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpista que tocavam as suas harpas. É um dom espiritual, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Falamos a Deus, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, quando nós estamos aí sendo renovados, estamos a uma edificação pessoal e falamos com Deus. Algumas vezes ocorre de nessa mensagem ter uma mensagem para a igreja de forma coletiva ou para um irmão individual, é quando um de nós começamos a falar em línguas e começamos nós mesmos a falar também em português. Ou quando Deus dá o dom de interpretação de línguas a algum outro irmão e nós falamos em mistério e esse outro irmão vai interpretando. Essa profecia deve ser avaliada à luz do rolo sagrado. Por quê? Porque Deus não se contradiz, ele não vai dizer algo que ele já não tenha dito ou que vai contradizer o que ele já disse no cano sagrado, na vara de medir, nos 66 livros inspirados pelo Espírito de Deus. Então, enquanto há uma profecia, os demais avaliamos, tendo por aferidor a palavra do nosso Deus e recebemos aquela mensagem quando entendemos, avaliando biblicamente, que é uma mensagem de Deus para a igreja, de uma forma coletiva, ou para algum membro, de forma individual. Nos edifica a uma edificação pessoal, é inferior à profecia. Quando o texto deixa claro que é inferior à profecia, irmãos, é no sentido de o alcance da profecia ser mais amplo, porque a profecia vem no idioma falado por aquela igreja. Aqui, por exemplo, nós estamos no Brasil, nós falamos o português. Então, uma profecia, ela vem no idioma que nós falamos. Então, a profecia é superior ao dom de línguas nesse sentido. O quê? Do alcance mais amplo de trazer entendimento, somente nesse sentido, tá? De trazer entendimento quando o mistério não nos traz o entendimento, exceto quando há, então, um outro dom, que é o dom de interpretação de língua. Porém, irmãos, quando alguém é renovado pelo Espírito de Deus, por nós termos o mesmo Espírito que está atuando naquele dado irmão, termos o mesmo Espírito dentro de nós, há uma testificação e algumas vezes acontece de nós sermos renovados também ou impactados ao ponto de nós nos derramarmos diante do nosso Deus, e é claro que isso acontece de uma forma muito, mas muito natural. São poucas vezes que isso acontece em público, a maioria das vezes nós somos renovados dentro do nosso veículo quando estamos sozinhos, veículo todo fechadinho, ouvindo o hino, normal, de forma natural, não proposital. Quando estamos no banheiro, às vezes tomando um banho, começamos a louvar um hino, as lágrimas descem, o Espírito de Deus nos renova, mas é algo precioso que nós precisamos compartilhar com a igreja, irmãos, para que essa verdade
seja vivida, experimentada por todos nós. Devemos buscar a Deus para interpretá-la, já fizemos referência anteriormente a respeito, falando do dom de interpretação de língua, e é um sinal para os infiéis, como nós encontramos aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Foi um sinal ali para aqueles que ali estavam no dia de Pentecoste, eles foram atraídos ali, permaneceram até que Pedro, então, se põe cheio do Espírito Santo, é o que um homem cheio do Espírito Santo faz, se põe a pregar o Evangelho, a dotação de poder para o testemunho. Introdução. Línguas são o sinal do batismo no Espírito Santo. Falar em outras línguas era uma manifestação externa, está recheado de textos bíblicos, deixando claro que havia uma manifestação externa. Falar em outras línguas era uma manifestação externa do fato de que os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2 está ali, né? Atos capítulo 8, Atos capítulo 10 e Atos capítulo 19. No capítulo 2, o que aconteceu no dia da festa, chamada Festa do Pentecostes. No capítulo 8, Filipe descendo ali a Samaria, pregando o Evangelho, Jesus fazendo milagres ali, no meio dos samaritanos, e os apóstolos vieram de Jerusalém para Samaria, isso é precioso, para poder orar por aqueles que já haviam recebido o Espírito Santo, já haviam crido em Jesus. Está lá em Atos capítulo 8. Para que eles então recebessem a promessa do Pai. E eles receberam, depois da oração dos apóstolos, alguns deles receberam e começaram a falar em línguas. Está lá no texto, porque houve uma manifestação externa a ponto de um homem chamado Simão querer comprar o que não pode ser comprado, porque é dado gratuitamente. Que coisa preciosa, irmãos. São as coisas do nosso Deus, gratuitamente por Ele, a quem Ele quer dar, e Ele dá àquele que crê. A recepção, né? O falar em línguas estranhas, a recepção do batismo no Espírito Santo não é feita por data prévia, marcada. É o que nós temos falado, irmãos. Pode acontecer em qualquer momento. Batismo nas águas, nós marcamos uma data. O batismo no Espírito Santo é algo vindo de Deus quando Ele quer nos batizar. A recepção do batismo no Espírito Santo não é feita por data previamente marcada, como, por exemplo, o batismo nas águas. Nem tampouco em local marcado, porque o Espírito Santo pode se manifestar em qualquer hora, irmãos. Acontece em qualquer momento, mesmo que o crente se ache no seu trabalho ou na condução que o leva para o seu lar. É uma verdade, é o próprio Espírito de Deus que sabe a data, a hora, e ele batiza com a evidência inicial do falar em línguas, a surpresa que veio do céu. A expressão "e de repente" mostra que as línguas não vieram por um processo lento através de aprendizado humano, mas subitamente como um relâmpago, a exemplo de como acontecerá no arrebatamento da igreja. Irmãos, veio de Deus e veio no tempo de Deus. É quando Deus determina, é Ele quem sela, batiza com o Espírito Santo. É Ele quem faz essa obra no tempo dele. Não tem como ser marcado. Vem do alto, é algo dado por Ele, não estudado, não aprendido, mas são mistérios dados pelo próprio Deus. Essas línguas vieram de onde estão o Pai e o Filho, vieram do céu e não de dentro da mente dos apóstolos e discípulos. De repente veio do céu, é o que diz o texto. A ideia transmitida com essa expressão é que essas línguas que são do céu vieram para se estabelecer também aqui na terra. Certamente que os batizados no Espírito Santo
precisam dar condições a que essas línguas permaneçam. Quando ele faz essa colocação, ele está dizendo no sentido de que nós precisamos, uma vez que recebemos, buscar, crer na promessa feita pelo Pai, feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e manter essa renovação. Isso vem através da nossa intimidade, comunhão, relacionamento com o nosso Deus, vida pia, vida de piedade, de oração, jejum, de busca, que é algo constante, dando-lhes um ambiente espiritual propício a que ele realize o seu trabalho. Há muitos que perdem essa evidência do batismo no Espírito Santo, porque vive uma vida cristã irregular e inadequada. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Que se uma pessoa falou em línguas uma vez e há muito que não fala, mas precisa buscar uma renovação, e precisamos, todos nós cristãos, constantemente, diariamente, ir direto à fonte, irmãos. Jesus é o nosso único mediador e por intermédio dele, irmãos, nós precisamos ir direto à fonte, e a fonte é o nosso próprio Deus que jorra água cristalina diuturnamente. Precisamos beber dele, do nosso Deus. O som foi como de um vento veemente, significando que essas línguas faladas no Pentecostes não estavam ali com as pessoas em Jerusalém, veio do céu, mas foram trazidas pelo vento, que é usado frequentemente como símbolo do Espírito Santo. Foi um vento forte e violento, representando a força do sopro divino que encheu a casa de Deus. Era um som, né? Veio como um som de um vento veemente, impetuoso. Entrou nos assistentes, a ocasião, e passou para toda a terra, criando, vivificando e renovando, como quando o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo na criação. Fez dos apóstolos a dotação de poder, fez deles homens entusiasmados, irmãos, cheios de energia. Isso é muito importante. Homens arrojados, impetuosos, não tinham mais medo de absolutamente nada, para enfrentar tudo e a todos, e não abrir mão de pregar a palavra de Deus, o Evangelho, as boas novas de salvação. Em nome de Jesus, eram intrépidos e ousados. A mesma coisa Jesus pode fazer com você e deseja fazer com cada um de nós cristãos. As línguas foram repartidas e vistas por todos. Ela foi repartida por aqueles, dada por aqueles aproximadamente 120 irmãos que estavam dentro do cenáculo, né? Foram batizados. Eles saindo dali, né, do cenáculo, todos ali que ali estavam puderam presenciar aquele feito externo como comprovação de que eles foram batizados no Espírito Santo. Foi uma experiência pública e notória, sendo todos os olhos abertos pela evidência das línguas. O próprio Espírito Santo repartiu essas línguas de acordo com a medida da fé. Essas línguas fazem parte do revestimento alto do batismo do Espírito Santo. Desceram como fogo, porque o fogo produz luz, purifica, aquece o coração e alastra-se. A pousada do Espírito Santo, com a descida do Espírito, os discípulos que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo, foram mergulhados, transbordaram com o batismo recebido a ponto de assombrarem todo o povo, todos ficarem ali boquiaberto com o que estava acontecendo. E começaram a falar noutras línguas, como o texto está registrando. Agora se dirige ao povo noutras línguas, não era a língua deles, mas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Aquele que nasceu de novo, passou pelo ato da regeneração, sabe a necessidade e a importância de se receber e estar cheio do Espírito Santo. É indispensável, irmãos, para cumprir a missão que pesa sobre nós, estarmos cheios do Espírito Santo. Pois só é possível andar
em novidade de vida pela contínua ação do Espírito Santo. Então, precisamos aqui, irmãos, estar cheio do Espírito Santo para continuarmos andando com Deus, desfrutando de intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe. Fechamos aqui aulas que foram dadas no ano de 1991. Querendo, bom Deus, Deus me dando vida até lá, no próximo trimestre dessas aulas que foram dadas, começou sendo dadas no ano de 1991, nós aqui, a próximo trimestre, estaremos aqui adentrando ao ano de 1992 e vamos falar então a respeito de personagens do Antigo Testamento. O comentarista que vai estar aqui comentando essas lições é o pastor Genésio Santos. E a primeira lição, que foi dada no dia 5 de janeiro de 1992, vai falar sobre a chamada de Abraão. Eu acredito que será mais um trimestre abençoado, o qual nós estaremos aqui falando sobre a palavra do nosso Deus. Irmãos, vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome. Obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui nessa manhã, Senhor, compartilhando da tua palavra, Senhor, com os nossos irmãos. Continue nos dando coragem, ânimo, poder, ousadia, firmeza na tua palavra, Senhor, para falar com temor do teu amor, Senhor amado, da tua verdade. Nos dê um dia abençoado na tua presença. Nos renove, ó Pai, diariamente, Senhor amado. Cremos no teu poder, Senhor. Cremos, ó Pai, nas tuas promessas. Muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio de ser representante, ó Deus, do céu, embaixador, Senhor, para, com arauto, proclamar sobre o teu reino, Senhor amado. Expanda, Senhor, o teu reino e usa, Senhor, cada um de nós como um instrumento, um canal, um vaso de barro nas tuas mãos. Muito obrigado, ó Deus. Continue conosco, pois precisamos muito da tua ajuda. Nós te louvamos e assim oramos em nome de Jesus.